Então, vamos falar como que foi essa transição, né? A Laura vai falar primeiro, porque acontece tudo com ela, coitada, né? Os maus acontece com ela, Tudo bem. para depois eu corrigir com a Isadora. Porque daí acontece com ela e eu percebo que eu erro, que eu acerto, e daí com a Isadora eu já tento fazer um pouco melhorado, né? Não sei se para quem tem mais filhos é assim. É que tu tem que é que as pessoas têm que entender também, que nem aquela coisa que a gente fala, ai, ama mais um filho, ama mais o outro. É que cada pessoa tem sua personalidade. Uhum. Então, cada pessoa tem um jeito de agir com ela, entendeu? Então, não é a mesma coisa, não tem comparação. Às vezes é também de tu entender o que tu ensinou pra Laura ensinar pra mim, mas também saber que às vezes a Laura é mais difícil, eu sou mais fácil de lidar. Então, tem essa É, é, diferença. é o que aconteceu recentemente, né? Eu incentivei a Laura, tô incentivando a Laura a fazer uma. Como é que é o nome? Um intercâmbio. Eu estou incentivando ela para fazer o intercâmbio, porque ela já faz inglês, e eu digo para ela, faz já o passaporte, já começa a ver essas coisas de intercâmbio, para você ir aprender lá fora, que é muito mais fácil, quando você voltar, né, para o trabalho, enfim, vai ficar muito melhor, né, para isso. E a Isadora veio um dia bem triste, né, eu vi que ela estava melancólica, triste, me dizendo por que quando ela falou para mim de intercâmbio, a gente, tipo, nem ligou. Nem eu, nem meu marido. Por que a gente não ligou para ela? Aí eu tive que fazer ela entender que não era o momento dela agora, que o momento dela agora é ela estudar para o Enem. Que o momento dela agora é se focar no cursinho para vestibular. Que o momento dela agora é entrar para uma faculdade. Depois vai ter um momento. Então, eu fiz ela entender. Então, tem tudo isso. Mas nós estávamos falando A sobre transição. a transição. Como é que foi para ti, Laura, essa transição de criança para adolescência? Eu acho que pra mim foi mais difícil que pra Isadora. Tem várias coisas em questão da nossa vida em si. Mas o que, que acontece? Que daí tanto a mãe quanto eu erramos, né, nessa questão. Quando eu cresci, então, que eu fiquei mais velha, ali pelos meus 15, 16, que eu criei mais personalidade, que eu era uma criança muito quieta mesmo. Eu comecei a criar mais personalidade, me impor mais nas coisas, entender mais, reparar mais as pessoas, começar a ficar mais braba, ter mais emoções. A mãe foi difícil para ela, porque ela até então ela teve esse jeito de criar a gente, ela teve essa forma braba de ser, ela sempre foi assim. E teve um tempo da nossa vida ali, 1 ou 2 anos, que foi. Até as amigas dela têm medo de mim, Não, que foi durante a mas me adoram. separação que ela afrouxou um pouco. Quando ela voltou ativa, quando ela saiu daquela tristeza toda, ela voltou a ser aquela mãe rígida que ela era. Só que eu já não tava mais conseguindo aceitar aquilo. Eu já tava numa fase que eu dizia assim, não, pera lá, eu já tenho minha independência, entre aspas, eu já sei me virar, eu já tenho responsabilidades, e eu não tô gostando da forma que tu tá agindo comigo, eu não sou mais uma criança. E eu acho que essa guerra de conflitos que foi o momento mais difícil da nossa vida, porque ela não sabia como chegar para mim e falar, olha, tu tá extrapolando. Por exemplo, assim, eu saía para uma festa que era de duvidosa, sabe? Que ela não sabia onde eu tava, com quem eu tava, que ela se preocupava. E na minha cabeça eu sabia que tava tudo certo, eu sabia que eu sabia me virar, só que eu não sabia que ela se preocupava. E tá tudo certo? Claro que ela vai se preocupar, ela é minha mãe. E piorava mais ainda pela maneira em que ela me abordava para falar as coisas. Então, Uhum. quando ela chegava e ela vinha com aquela agressividade que ela tinha quando a gente era criança, aquilo para mim já não fazia mais sentido, porque eu já tava num momento da minha vida que eu queria conversar de igual para igual, eu já queria criar maturidade. E aquilo foi me desgastando, foi me piorando, foi me deixando rebelde, foi me deixando respondona. Aquilo foi um momento da minha. Acho que foi uns 2 anos que a gente teve esse aflito, Uns mais ou dois menos, né, anos. mãe? Uns dois Só que anos. depois de um tempo, eu criei mais maturidade, eu tive que me esforçar a entender ela. Ela também teve que se esforçar a se entender e a me entender. Ela teve que passar por esse processo de cortar, literalmente cortar, né? O cordão umbilical e dizer assim: a minha filha já sabe o que ela faz. Eu vou estar aqui caso Uhum. ela precise, vou estar aqui para dar os conselhos, mas ela faz o que ela quer. Então, quando a gente entendeu isso, eu mesma parei de querer fazer coisas que pudessem causar problemas. Por exemplo, sair para lugares Duvidosos. duvidosos, fazer essas Falar coisas que de. voltava num horário e voltar no outro. Eu comecei a parar de querer fazer isso. Além da minha idade, que estava chegando, uma idade que eu exigia mais maturidade, por conta de eu observar isso, eu comecei a ter mais responsabilidade. Assim como ela também aprendeu e já soube me abordar. Eu acho que isso também foi importante porque refletiu muito na educação da Uhum. minha irmã. Ela Refletir. não querer, assim, tirar um pouco o peso que tu passa, Isa. Mas ela já ganhou isso, assim, com ela, sabe? Ela já tem uma personalidade muito mais fácil que a minha.
Então ela já soube como é que essa jogada funcionava e hoje ela e a minha mãe não passam pelo que a gente tinha Uhum. que passar antes. Porque a minha mãe já tem essa inteligência de como chegar na Isadora, de como chegar em mim. Enfim, eu acho que É. essa transição, ela é difícil, mas é necessária. Toda mãe, ela tem aquela certa culpa, né? E, ai, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? E, enfim. E quando logo ali que eu me separei, foi tudo um turbilhão quando eu me separei. Foi a morte da minha tia, ah, a separação, enfim, que não é fácil, por mais que você queira. Eu sei, eu já tenho um vídeo aqui no canal dizendo que, por mais que a pessoa que quer, ela fica triste. É um luto. E aconteceu, e eu fiquei assim, numa bad, numa depressão, culpada, porque que eu não queria mais a família, culpada, e agora minhas filhas. Eu sempre me sentia culpada, enfim, fiquei numa depressão triste. A Laura, ela meio que assumiu a casa, ela assumiu as rédeas, ela cuidava da irmã, porque eu só sabia trabalhar, chegar em casa e dormir. Foi graças a Deus, passou. E depois, quando passou, eu, opa, acordei, como ela disse, né? Ela voltou daquela bad, ou acordei, disse, não, peraí, vem cá, vamos cá. Daí eu comecei a ser a mãe que eu era, cuidando delas. Quando eu percebi que a Laura já estava crescendo, já estava namorando, já queria sair, já queria, sabe, eu não estava entendendo aquela minha princesinha virar uma mulher. Daí eu tive que voltar para o meu eixo, pensar e dizer assim, como que você quer que ela se torne no futuro? Qual mulher você quer? E eu sempre disse para todas as mulheres que estão aqui, meninas, que estão se criando, vocês que têm filhos, toda pessoa, tá? Independente se é mulher, se é homem, o que que é, toda pessoa, todo ser humano, ele tem que ser livre financeiramente, livre emocionalmente. Mesmo que, mas meu marido me sustenta, hoje eu não trabalho, ok, mas você sabe fazer alguma coisa? O mundo não gira, ele capota, pode ser que um dia aconteça alguma coisa, você precisa ter essa sensação de liberdade, porque toda prisão, toda a coisa que te aprisiona, ela é morte, é como se a pessoa estivesse inerte, sabe? Então, e emocionalmente também. Então, elas têm essa atitude. Educar filhas para que respeitem os mais velhos, respeitem o próximo, respeitem a natureza, respeitem os animais, respeitem a sociedade, o mundo, que criem um mundo melhor, que não fazem peso na terra. E que saibam o que estão fazendo aqui, que elas vão fortalecer, elas vão deixar um legado. E daí eu percebi, né, através das minhas filhas, que o meu propósito já está aqui. Eu estou deixando um legado. Eu tenho certeza que um dia que eu me partir dessa vida, o meu legado vai estar aqui. Elas vão continuar, espero que elas vão passar por tudo isso. Então eu tive que aprender a respeitar o momento dela, a respeitar o meu momento também, entender o que eu estava passando, entender que ela estava crescendo e começar a ter mais uma comunicação com ela, uma conversa, entender ela. Por mais que às vezes eu tenha vontade de fazer isso aqui com o pescoço dela, mas eu respiro, converso. E hoje eu faço isso com a Isadora. É que também, que nem aquela coisa que eu disse da personalidade, tem que entender que nem eu, além de tu ter percebido isso da criança, do jeito que tu fez com a Laura, fazer diferente comigo, o mais novo, os filhos mais novos vão me entender, eles também percebem. E o que, que eles vê? Bah, esse erro que minha irmã cometeu, eu não vou cometer também, vou fazer diferente. Não digo, ai, não vou sair pra festa, mas não vou lidar assim com a minha mãe, sabe? Não vou discutir igual, eu não quero esse mesmo estresse de bateção de boca. Então eu também sou uma pessoa muito de boa pra conversar. Elas, os gênios das duas bate muito um com o outro. E eu acredito que isso em outros casos pode acontecer com o mais novo da família. O filho mais novo, pela personalidade dele. Então, é importante sim, né? Como que tu lida com o mais velho, aprender a lidar com o mais novo, mas o novo também vai lidar diferente com a situação. Então, eu também lido diferente com a situação. Sou muito mais fácil de conversar, de ouvir, de chegar numa conclusão. Karen, você é amiga das tuas filhas, você fala tudo com elas, tudo sobre tudo. Outro vídeo, vocês vão saber.